Meliponicultura é a criação de abelhas indígenas sem ferrão. Essas abelhas vivem em colônias de centenas a milhares de indivíduos e armazenam mel e pólen, principalmente para a alimentação das novas crias. O armazenamento desse mel em potes específicos fez com que as espécies que apresentassem maior quantidade de mel fossem as preferidas para serem criadas. Entre as espécies estão principalmente as abelhas do grupo das Melipona, com potes de 60 a 70 ml cada um, fator que facilita a retirada do mel do ninho. Para a produção de mel, essa abelha que nós temos sem ferrão, ela aparentemente é menos produtiva do que a outra. Só que ela, se a gente comparar a quantidade de operária que tem uma caixa dessa com a quantidade que tem uma abelha com ferrão, a gente vai ver que uma com ferrão corresponde a 50 dessa. Olha, uma com ferrão produz 120 ou 100 litros de mel. Sendo essa 5 vezes 50 vezes 5, vai dar 250 litros de mel. Então, aparentemente, fazendo essa comparação, a abelha sem ferrão é mais produtiva do que a abelha com ferrão. Só no Brasil, existem cerca de 450 espécies de abelhas conhecidas do grupo dos meliponíneos. Porém, há referências de manejo para somente algumas dezenas de espécies. As abelhas sem ferrão estão entre as mais antigas abelhas sociais conhecidas. Fósseis dessas abelhas têm sido datados com aproximadamente 70 milhões de anos e estão alojados em resina de plantas, conhecidas como âmbar. Estas abelhas distribuem-se atualmente na parte tropical dos continentes, sendo mais diversificadas nas Américas e menos na África, sul da Ásia e na Austrália. As abelhas indígenas sem ferrão podem ser encontradas em árvores ocas dos fragmentos florestais existentes em nosso planeta. Esses pequenos insetos são essenciais para a manutenção da biodiversidade. São eles que fazem a maioria da polinização das flores, que depois geram sementes e frutos para milhares de plantas dos ecossistemas terrestres. Sem abelhas, não há florestas nem mananciais. E a extinção delas coloca em risco, inclusive, a raça humana. O Amazonas é considerado o berço da criação das abelhas sem ferrão. 60% das espécies produtoras do mel e seus derivados podem ser encontradas aqui no estado. Mesmo assim, os criadores ainda enfrentam sérias dificuldades para comercializar os produtos, porque não existe uma legislação específica. Tem uma legislação federal, está se criando uma legislação no estado e há uma previsão de que o próprio governo federal, através do IBAMA, haja uma alteração dessa legislação para tornar a criação mais fácil para o criador. Essa situação tá bem encaminhada, né? Nós já temos aí um trabalho feito pela Assembleia Legislativa para normatização dessa atividade de produção de mel e da venda principalmente. Mais de 10 mil pessoas criam abelhas indígenas sem ferrão no Brasil. Abelhas do grupo das melíponas e trigonas. Hélio é membro da ACAM, Associação dos Criadores de Abelhas do Amazonas, e incentiva os produtores a melhorar as condições de trabalho e a qualidade dos produtos, orientando-os em palestras e cursos. Boa Vida Ramos é um exemplo para todo mundo seguir. É uma cooperativa com 65, 68 pessoas associadas, tem o primeiro selo de qualidade de mel do Brasil, né? Uma estrutura que foi financiada pela uma entidade suíça, né? Mas a coisa aconteceu. O produtor, que era um extrativista, hoje não é mais, hoje, pelo contrário, é um preservador das abelhas e da natureza. Ele está plantando em vez de destruir. Com isso, há uma geração de renda. O agricultor está lá. A meliponicultura, a gente fala sempre que não vai deixar ninguém rico, mas porém ele é uma ajuda muito substancial nas atividades do dia a dia do pequeno agricultor. Todos os anos, os associados se reúnem para uma confraternização e desta vez,
a turma recebeu instruções para saber quem pode ou não participar do Polo de Criadores de Abelhas do Amazonas, uma parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. O encontro foi no Meliponário Sucupira, na zona leste de Manaus. Aldenora, a anfitriã, é uma das mais respeitadas criadoras de abelhas sem ferrão do Brasil. Já ganhou por 2 vezes o certificado de melhor mel do país e ainda foi premiada com a melhor fotografia de abelhas no trabalho de polinização. Eu fui apresentada as melíponas, né, as abelhas sem ferrão. Me presentearam 2 caixas, até o momento eu não sabia o que fazer com essas caixas. Mas em seguida participei de um mini curso, aí aprendi o manejo e comecei a tocar em frente. Mas o que mais me engajou mesmo na criação de abelhas sem ferrão foi quando eu comecei a participar dos congressos. E isso me chamou a atenção. Até no momento era só eu, meu esposo nem estava aí, não ligava, não queria saber. Mas no momento que eu levei ele para o congresso, que nós retornamos, ele está comigo. Hoje a gente faz uma parceria muito legal também na criação das abelhas sem ferrão. A Associação dos Criadores de Abelhas do Amazonas congrega os criadores de abelhas, técnicos e aficionados para o intercâmbio técnico, social e cultural. A associação foi fundada no ano de 2000 e de lá para cá a gente tem conseguido sempre aumentar o número de associados. Agora nós temos uma grande barreira aqui no nosso estado, que é a questão cultural e a dificuldade que você tem de associativismo e cooperativismo. Mas a gente tem trabalhado bastante, né? E nós temos com isso trazido associados de Manacapuru, Itacoatiara e de vários outros municípios daqui do Amazonas. A associação nasceu para unir forças e desenvolver a apicultura e a meliponicultura no estado. Alguém tem que fazer essa parte, porque o pessoal só depredam, né? Então alguém tem que fazer essa área aí. E eu gostei. Na área de polinização, né? Porque se não tiver muitos frutos, se não tiver a polinização, você não vai comer esse fruto. E vai acabar. Se acabar a abelha, vai acabar também esse fruto. Criar abelhas é uma atividade agrícola nova no Amazonas e, consociada com a fruticultura, se enquadra como um dos melhores usos das terras amazônicas por ser uma atividade economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa. A polinização, né, o governo hoje deveria pagar o meliponicultor por estar criando abelha, porque ele é o preservador, o primeiro preservador da natureza, é o incentivador de tudo. Então, em vez de criar burocracia, ele tinha que desatar o nó. E quanto mais meliponicultor, mais floresta em pé. A gente tem sempre orientado os meliponicultores para, quando instalar o seu meliponário, começar a plantar plantas que especificamente atendam à necessidade das abelhas. Quais são essas plantas? Tem muita: pau-pombo, taperebá, jambo, carambola, o araçabui. Então tem dezenas de plantas que as abelhas gostam e produzem mel. O açaí dá um mel excelente, né? 1 hectare de açaí chega a dar 500 kg de mel ano, por abelha sem ferrão. Então a gente orienta, porque além de o cara produzir mel, ele vai produzir o açaí. Então a rentabilidade muito boa para o cara que cria abelha na área, vamos dizer assim, de sítio.